Olá, tudo bem? Acompanhe essa história com atenção, ok? É sobre um anjo, vai te edificar muito. Parte 1. Vou escrever apenas alguns versículos, mas deixo outros para você ler na sua Bíblia. Abra sua Bíblia e leia a passagem completa, ok? Muito antes de Deus criar o ser humano sobre a terra, veja o que aconteceu com um anjo. Você sabe sobre isso? Leia em Isaías capítulo 14, versículos 6 até o 20 e Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 18. Um trecho dessa passagem está escrito assim, olha só o que disse o anjo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nessas outras passagens, uma outra parte diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso é Deus falando essa passagem. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Parte 2. Vou falar um pouco mais sobre aquele anjo que está em Isaías capítulo 14 e Ezequiel no capítulo 28, do versículo 11 até o 18, ok? Ele era querubim ungido e era muito bonito. Por causa da sua formosura, e ele vendo todos os anjos adorarem a Deus, ele quis também estabelecer para ele um trono igual a Deus e ser adorado também. Só existe um Deus, Criador de todas as coisas, e só Deus, por ser Deus, pode ser adorado. Os anjos são criaturas, tipo nós, não podem ser adorados. Deus, como é onisciente, viu o pecado desse anjo, a intenção dele. Aí Deus o expulsou do céu. Ele passou a ser adversário, ou seja, inimigo de Deus. Ele tem um poder muito grande de sedução. Ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos de Deus e formou uma rebelião contra Deus. Houve uma batalha. Por isso, ele e essa terça parte de anjos que ele seduziu foram expulsos do céu e passou a ser inimigos de Deus. Você pode ler em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, 7 até o 9. Parte 3. O anjo caído, adversário de Deus. Muito tempo depois desse acontecimento, da batalha e expulsão daqueles anjos que pecaram do céu, Deus começou a sua obra de criação aqui na terra, como está registrado em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3. Inclusive a criação do homem e da mulher no Éden. Você vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 23 e capítulo 2, versículo 9. No início de Gênesis você vê esses acontecimentos. Deus colocou uma lei para um homem que ele tinha acabado de fazer, para ele não comer de um certo tipo de fruto. Eu creio que essa lei foi um laço de Deus para pegar esse anjo. Como esse anjo se tornou inimigo de Deus, esse anjo tentou destruir a obra de Deus, fazendo um homem pecar contra Deus. Esse anjo colocou um homem contra Deus, fazendo um homem pecar, comendo daquele fruto que Deus proibiu o homem comer.
Esse anjo incorporou numa serpente. Essa foi a primeira sessão espírita do mundo, aonde esse anjo, Satanás, que quer dizer adversário, incorporou numa serpente e fez o homem pecar contra Deus também. Essa foi a queda do homem. Esse anjo fez o homem cair, pecar pela primeira vez contra Deus. Aí o pecado entrou no mundo. Naquele mesmo dia que o anjo fez o homem pecar, veio Deus conversar com o homem, Adão e Eva. O homem, com vergonha de Deus, eles esconderam. Quando Deus viu que aquele anjo que incorporou na serpente fez o homem pecar, Deus repreendeu o homem, Adão e Eva, e o anjo que estava incorporado na serpente. Dentre as repreensões, tem essa que é uma profecia-chave da Bíblia. Deus disse à serpente, mas sabendo que era para o anjo que estava incorporado nela, Deus falou, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus falou assim para a serpente, o anjo que estava incorporado nela, e para a mulher, Deus já tinha o plano para salvar o homem dessa queda e para condenar esse anjo inimigo. Nessa passagem, Deus falou que esse anjo ia fazer uma ferida no calcanhar do filho da mulher, na semente da mulher, que é Jesus. E a semente da mulher, Jesus, ia ferir a cabeça desse anjo. No Calvário, esse anjo, Satanás, conseguiu ferir a semente da mulher nos pés. E Jesus vai ferir a cabeça desse anjo no juízo final para sempre. A condenação desse anjo será eterna. Você vê em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Jesus é a maior expressão da semente da mulher. O plano de Deus para salvar um homem e condenar esse anjo foi perfeito. Depois da profecia que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus trabalhou para salvar um homem. Um dia Deus chamou um homem que era temente a ele, Abraão, e lhe fez promessas e um pacto com ele. Deus estava trabalhando no plano da salvação do homem, para cumprir a profecia de Gênesis 3, versículo 15. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. Abraão obedeceu e foi abençoado. Abraão teve um filho, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que é Israel. Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos formam hoje as 12 tribos de Israel, ou seja, a nação de Israel em Jerusalém. Muitos e muitos anos depois, a história é longa, está na Bíblia. Jesus nasceu de uma dessas tribos, a tribo de Judá. Jesus é descendente de Abraão, que teve o nome mudado. Jesus é descendente de Abrão, que teve o nome mudado por Deus para Abraão. Jesus é o plano de Deus para salvar o homem e condenar o seu inimigo, aquele anjo. Deus fez uma aliança com Abraão e sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 11 até o 27. Israel, que é descendência de Abraão, formou uma grande nação. E Deus que era com eles, e é o Deus deles, Deus sempre enviava um profeta para falar com esse povo, o povo de Israel. E esses profetas sempre profetizavam
que Deus ia enviar um Messias para libertar o povo de Israel. As profecias falavam de Jesus, o Messias. Se referia a ele. Se você ler o Antigo Testamento da Bíblia, que é a história de Israel, você vai ver como tem muitas e muitas profecias falando que Deus ia enviar um libertador para Israel. Aquele anjo não gostava nada disso, porque ele sabia que esse Messias seria a semente da mulher que ia ferir a sua cabeça. Gênesis 3,15. Um outro detalhe, esse anjo, sabendo dessa profecia que ia se cumprir, ele procurava sempre fazer esse povo também pecar contra Deus, para ver se Deus se irava contra eles e os destruísse. Mas Deus era com esse povo. Até que um dia esse Messias, que era tão aguardado pelo povo de Israel, veio. Ele nasceu, a semente da mulher que ia ferir a cabeça da serpente, ou seja, desse anjo. O Messias, a semente da mulher, que o povo de Israel aguardava, veio. Ele nasceu há 2017 anos atrás, porque nesse momento é 2017. Jesus, ele veio. Aquele anjo tentou de todas as formas destruí-lo, ou fazê-lo pecar também contra Deus, mas não conseguiu. Conseguiu apenas ferir o seu calcanhar na cruz, para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas foi só isso. Tudo que aconteceu com Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, foi para cumprir profecias. Isso fazia parte do plano de Deus para salvar o homem, a humanidade. Quando Jesus, o Messias, que é a semente da mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, morreu no Calvário, aquele anjo se alegrou, achando que foi vencedor. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou, também cumprindo profecias que falava que isso ia acontecer e fazia parte do plano de Deus, parte da salvação. Aquele anjo, vendo isso, viu ali a sua derrota. Jesus é descendente de Abraão, e Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas em ti, em Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é o Salvador do mundo, e assim todas as famílias da terra são abençoadas através dele, da salvação que há nele. Para cumprir essa profecia, depois que Jesus ressuscitou, e antes dele ser elevado aos céus, ele disse aos seus discípulos, ele enviou os seus discípulos para ir para o mundo inteiro e dizer que ele é o Salvador do mundo, de todos os que nele crer. E a igreja vem obedecendo essa ordem do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus em Marcos capítulo 15, versículo 15 e 16.